Olá, tudo bem? Mais um estudo da CCB Estudos Bíblicos, Centro de Consulta Bíblica Estudos Bíblicos. Estudo sobre o primeiro tópico de doutrina, a infalível Palavra de Deus. Vamos entender um pouquinho sobre esse tópico e sobre a pequena mudança que teve, ok? Vamos lá ler na íntegra o que diz o tópico. Ponto de doutrina 1. A infalível Palavra de Deus. No Inário 4 se encontrava dessa forma: nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos agora para o tópico 1, só que no Inário 5. Vamos ver o que mudou. Nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como contendo a infalível Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A Palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. As referências são as mesmas, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, 2 Timóteo 3, 16, 17 e o livro de Romanos 1, 16. Já deixei grifado aqui que aqui foi acrescentado a palavra contendo a. Isso interfere em alguma coisa? Isso atrapalha esse ponto de doutrina que veio ao longo dos anos na congregação cristã no Brasil? Vamos analisar agora. Vamos ler primeiramente os textos referência, para começar a entender se aquela palavra contendo faz alguma diferença ou não. Texto de referência. Vamos ler primeiro 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Eu vou estar usando o texto majoritário. É só uma leitura um pouco mais suave, de leitura e entendimento, para algumas pessoas que não têm tanto contato assim com as escrituras, tá ok? Mas no texto recebido da Bíblia que nós utilizamos na igreja é o mesmo texto, tá ok? Nunca a profecia originou-se da vontade humana, mas de homens santos que falam movidos pelo Espírito Santo. Então, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. É do texto majoritário, tá ok? Todos os textos que eu vou usar nessa passagem são do texto majoritário. Vamos ler agora 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e também é útil para ensinar, para refutar, para corrigir e para disciplinar na justiça, para que todo homem de Deus seja competente e esteja bem equipado para realizar toda boa obra. Vamos ler agora a última referência, que foi Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, tanto o judeu, em primeiro lugar, como o grego. Ok? Então, como funciona essa inspiração divina? É cada palavrinha, todos os textos que contém na palavra de Deus, é dita por Deus, é feita por Deus, tem a ação de Deus? Vamos analisar, ok? Uma pergunta que tem que ser respondida nesse estudo: a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Com toda certeza, irmãos, isso é com toda certeza mesmo. As duas opções são corretas, pois a Bíblia é a palavra de Deus, mas a mesma a parte que não são diretamente a palavra de Deus. Por que eu coloquei que não são diretamente a palavra de Deus? Deus colocou dentro do seu livro, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, passagens históricas, poéticas, para nos ensinar, para nos instruir, mas não foram ditas diretamente por Deus, ok? Então, por isso que não são diretamente a palavra de Deus, mas está dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, ok?
Na Bíblia existe texto como genealogias, relatos das viagens de Paulo, crônicas, entre outros textos, textos poéticos, entre tantos outros textos, falas de personagens, que não são diretamente palavras de Deus, mas está dentro das Escrituras para que nós possamos aprender. Mas vale ressaltar, aqui ó, vamos prestar atenção aqui ó, mas vale ressaltar que todos os livros e passagens bíblicas foram inspiradas por Deus. Exemplo, o livro de Ruth, o diálogo que Ruth teve com Boaz, Boaz com Ruth, ali houve algo de proveitoso para o nosso crescimento espiritual, mas não foi dita por Deus. Então, ali não é uma palavra de Deus, mas está dentro das Escrituras que nós chamamos de palavra de Deus, ok? Então, quero deixar bem claro aqui que aqui é a Bíblia Sagrada. Contém toda a palavra de Deus e relatos que não provém diretamente da boca de Deus. Histórias de guerras, crônicas, genealogias. E dentro da Bíblia, a passagem diretamente da boca de Deus. Simples assim. Espero que tenha ficado claro para vocês. Passagens bíblicas que não são palavra de Deus diretamente. Vamos ler Ruth 2:8. Vocês vão entender, espero que fique mais claro depois de lermos Ruth 2:8, para vocês verem que nem tudo que está escrito nas Escrituras saiu diretamente da boca de Deus, ou foram inspiradas. O texto para dar na Escritura foi inspirado, mas não aquela conversação. Vamos ver aqui. Ruth, capítulo 2, versículo 8. Vou ler no texto recebido na Bíblia de João Ferreira de Almeida, quinta edição, revista corrigida, utilizado pela congregação. Então diz Boaz a Ruth: não ouves, filha minha? Não vás escolher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Então são relatos de conversa de personagens bíblicos que nada tem a ver com inspiração profética ou com ensinamento diretamente dado por Deus, os apóstolos, os profetas. Então, a lição de Deus para nós, servos de Deus, indireta. Relatos históricos, como 1 Samuel 11:4, vamos ler aqui. 1 Samuel, também no texto recebido, mesmo texto que utilizamos na congregação, tá ok? Vamos lá. 1 Samuel 4, versículo 11 ao 22. Mas vamos ler só o versículo 11 para vocês entenderem. A arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos, e foi tomada a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Só para vocês terem noção, só ler o primeiro versículo, só para vocês terem noção do que o texto fala. Essa passagem é bem conhecida pela maioria dos evangélicos. O que acontece? Ali relata a desobediência de Eli, e esses filhos são rebeldes. Então há esse relato na história de Samuel, ok? No livro de 1 Samuel é relatada essa história, que não tem nada a ver com uma palavra assim da boca de Deus, ou da boca do profeta, ou algo assim, para ser uma palavra direta, mas é um relato indireto da vontade de Deus. Então a Bíblia contém, tá certo? E a palavra é assim. Eu prefiro, como era no inário, no primeiro tópico, voltando aqui, que ela liso, como infalível. Porque contendo pode gerar algumas discussões. Não, mas a Bíblia não é inteiramente a palavra de Deus? É, mas a passagem não é, porque há passagens indiretas, é simplesmente para ensino de Deus para o povo. Olha o que aconteceu com aquele rapaz, aquele personagem bíblico que não respeitou a palavra de Deus. Olha o que aconteceu. Então é um ensinamento. Deus usa de várias estratégias para evangelizar seu povo. Queria também mostrar para vocês
que a inspiração bíblica não está em cada letrinha, mas sim na mensagem, ok? Olha para você ver, que muitas pessoas apegam, não, tem que ser a mesma palavra, se não for a mesma palavrinha, não está certo. Isso é referente a esse tópico lá na frente. Mudou, antes não tinha essa palavra contendo essas duas palavrinhas, a palavra e esse artigo. No primeiro lunário 4 não tinha, gostava como era antes, agora mudou. Não, a mensagem das duas está correta. A mensagem de doutrina do lunário 5, que é esse daqui que eu estou sinalizando para vocês, esse daqui que é o circular de vermelho, é do lunário 5. Esse daqui pode ter ficado um pouquinho mais difícil para entender. Quando a pessoa quer aprofundar, fica um pouquinho mais difícil, na minha opinião. Mas não muda nada o que está no Inário 4, nesse tópico aqui. Vou mostrar para vocês aqui algo simples, que o interessante é a mensagem. Tem textos que precisam ser guardados palavrinha por palavrinha, mas a mensagem diz que dá para alterar algumas palavras, ou até mesmo toda a frase, mas não altera a mensagem. Vou dar um exemplo. O que está escrito? Jesus foi crucificado e colocaram uma plaquinha lá por cima de Jesus Cristo, na hora do momento da crucificação. O que estava escrito naquela placa? Vamos ver o que o livro de Marcos fala? Vamos ler Marcos, Mateus e Lucas. Vocês vão ver que muda a frase, mas não muda a mensagem. Olha para você ver que está escrito em Marcos, capítulo 5. Só achar o versículo aqui. Marcos, capítulo 15, versículo 26. Marcos, capítulo 15, versículo 26. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. Só essa frase, rei dos judeus, ok? Então lembre que no livro de Marcos falou que estava escrito na placa, o rei dos judeus. No livro de Mateus, capítulo... só um minutinho, capítulo 27, versículo 37. Então, em Mateus, capítulo 27, versículo 37, está escrito assim o versículo: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Então, em Marcos fala que era só o rei dos judeus. Em Mateus já acrescenta: este é Jesus, o rei dos judeus. A frase não é a mesma. Se fosse exatidão de palavra por palavrinha, um desses dois textos estaria errado. Vamos ler Lucas, como é que está escrito. Lucas, capítulo 23, versículo... Só achar aqui para você. Versículo 38. Está escrito assim: e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Tem três opções aqui. Entre esses três textos que foi lido, um está correto e outros dois estão errados. Ou os três estão errados. Ou Cristo, ou Deus, quis passar a seguinte mensagem: ali está crucificado o rei de Deus, o rei. O povo de Deus está perdendo o seu rei ali na cruz, porque todos os três textos lidos passam a mesma mensagem: foi morto um rei. Rei de quem? Rei de judeus. Então ali foi morto um rei. Então ali estava crucificando Jesus porque a acusação dele é que ele era colocado como o rei dos judeus. Então a mensagem é a mesma. A frase é a mesma nos três? Não. Mas a mensagem é a mesma. É a mesma coisa que ocorre aqui. O texto é o mesmo? Não. Um é como infalível palavra de Deus. Aqui, ó. Como infalível palavra de Deus. E aqui está escrito como contendo a infalível palavra de Deus. É o mesmo texto? Não, lógico que não, porque está colocado um artigo e uma palavra ali. Contendo a. Outro tem como infalível. Mas quer dizer a mesma coisa, a mesma mensagem, não mudou
em nada esse ponto de doutrina. E muitos comentários na época que lançou o Inário 5 sobre esse tópico de ensinamento. Ah, foi feito de madrugada, reboliço. Irmãos, cuidado com os escândalos. Vamos estudar primeiro, vamos analisar primeiro, antes de falar, porque essa obra de Deus não é congregação, é a obra de Deus. Porque congregação não faz membros, não faz das pessoas que entram ali membros da congregação, mas nós temos que trabalhar para fazermos servos de Jesus Cristo na terra. Não importa se a pessoa está na igreja A, B ou C. Importa que as pessoas que estejam em ambas as igrejas sejam servos de Jesus Cristo. Vamos evitar escândalo na obra de Cristo. Pessoas que são de diversas denominações, evitem escândalos. Resolvemos todas as coisas em paz e através do estudo e através do Espírito Santo de Deus. Espero que esse estudo tenha agregado algo para vocês. Relembrando, os textos que foram utilizados aqui está um pouco diferente da Bíblia utilizada na congregação, porque foi usado o texto majoritário, mas a mensagem é a mesma, fiz de propósito isso, para você ver que usa outras palavras, mas a mensagem é a mesma, ok? Então espero que vocês venham crescer no ensino e evitem escândalo na obra de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até o próximo.